No vasto e gelado cenário do Pleistoceno, um grupo de predadores do passado surge em nossa imaginação: os raptores. Criaturas ágeis, inteligentes e letais, cada uma com características únicas, herdadas do Cretáceo. Mas ao serem transportados para um mundo completamente diferente, cercados por gelo, ventos cortantes e uma megafauna colossal, surge a grande pergunta: eles conseguiriam sobreviver? Entre eles estão o Velociraptor, rápido e estratégico; o Utahraptor, colossal e poderoso, capaz de enfrentar presas maiores; o Deinonychus, astuto e coordenado em ataques de grupo; o Austroraptor, com hábitos mais diversificados, incluindo a caça de peixes; o Imperobator, gigante e robusto; e o Pyroraptor, especializado e ágil em emboscadas. Cada espécie apresenta habilidades próprias que poderiam ser decisivas na sobrevivência em um ambiente tão hostil. O desafio é imenso. Lobos terríveis caçando em matilhas, tigres dentes de sabre esperando nas sombras, leões americanos dominando os territórios com força e coordenação, ursos com mais de 1 tonelada, capazes de esmagar predadores descuidados. E ainda presas perigosas como preguiças gigantes, bisões, mamutes e rinocerontes lanosos, capazes de revidar com força mortal. Neste vídeo, vamos examinar se esses raptores teriam chances reais de sobreviver nesse mundo brutal. Quais deles poderiam se adaptar mais facilmente? O Utahraptor, com seu tamanho e força, seria o topo da cadeia alimentar. Ou mesmo os maiores raptores precisariam caçar em bando, evitar confrontos diretos e encontrar estratégias para sobreviver entre gigantes? Vamos explorar essas possibilidades, analisando cada espécie, seu comportamento e imaginando como seria sua vida enfrentando os desafios mortais da megafauna e o clima extremo do Pleistoceno. Se os raptores tivessem sobrevivido até a era da megafauna, como teriam enfrentado os desafios colossais que este mundo apresentava? Imagine vastas planícies geladas, florestas densas e lagos congelados, onde a sobrevivência dependia da astúcia, da velocidade e da adaptabilidade. Nesse cenário alternativo, diferentes espécies de raptores caminham entre humanos primitivos e predadores da megafauna, cada uma com suas particularidades e estratégias de sobrevivência. O Velociraptor mongoliensis, pequeno mas incrivelmente ágil, movia-se silenciosamente pelas regiões áridas e frias, suas penas funcionando como isolante térmico contra ventos cortantes. Apesar de sua estatura modesta, sua inteligência e coordenação lhe conferiam vantagens decisivas. Caçador oportunista, utilizava emboscadas, observação meticulosa e ataques precisos para capturar presas menores, ajustando suas táticas à topografia, à estação e ao comportamento das presas. Suas garras em forma de foice não eram apenas armas, mas instrumentos de precisão que permitiam rasgar tecidos e incapacitar rapidamente o adversário. O Deinonychus, maior e mais robusto que o Velociraptor, apresentava comportamento social avançado, frequentemente caçando em pequenos bandos que lhes permitiam derrubar presas muito maiores do que cada indivíduo poderia enfrentar sozinho. Com garras recurvadas de até 13 centímetros e dentes afiados, era um predador temido, mesmo entre outros carnívoros. Em bando, poderia atacar herbívoros jovens da megafauna, como bisontes ou mamutes, enquanto coordenava movimentos de cerco e distração. Esse comportamento cooperativo também influenciaria encontros com humanos, tornando-os perigosos mesmo para grupos organizados, pois os raptores aprenderiam rapidamente padrões humanos e adaptariam suas táticas de ataque. O Utahraptor, gigante e imponente, alcançava comprimentos de até 5 ou 7 metros e estimativas que variam de 500 quilos até 1 tonelada.
Suas proporções maciças não eram um obstáculo para a velocidade e agilidade. Ao contrário, sua força combinada com inteligência e garras poderosas permitia-lhe atacar presas colossais, incluindo jovens mamutes e bisontes. Em situações de escassez, emboscadas contra humanos seriam devastadoras, especialmente se coordenadas em pequenos grupos, transformando uma oportunidade em um ataque quase letal. O Imperobator, maior que o Velociraptor, mas menor que o Utahraptor, representaria um raptor intermediário formidável. Provavelmente mais solitário ou caçando em pequenos grupos, suas garras robustas e inteligência estratégica permitiriam emboscadas complexas, atacando presas jovens ou doentes e explorando brechas em acampamentos humanos. Sua presença adicionaria diversidade ao ecossistema raptor, oferecendo exemplos de predadores adaptáveis em diferentes nichos e habitats. O Austroraptor, notavelmente mais longo e esguio, destacava-se por sua dieta versátil, incluindo peixes e presas aquáticas, o que lhe conferia uma vantagem adicional em ambientes próximos a rios, lagos e áreas costeiras. Essa capacidade de alternar entre diferentes fontes de alimento aumentava suas chances de sobrevivência em um ecossistema competitivo. A combinação de presas terrestres e aquáticas permitia que o Austroraptor mantivesse energia, mesmo em períodos de escassez, tornando-o um predador adaptável em diversos habitats, desde florestas densas até margens de lagos congelados, onde humanos frequentemente buscavam alimento. O Pyroraptor e o Aquilobator, ágeis e poderosos, completavam o panorama de raptores dessa hipotética era da megafauna. Com instintos apurados e inteligência elevada, eles seriam capazes de explorar brechas na defesa de presas e humanos, atacando rapidamente e desaparecendo antes que qualquer reação fosse possível. Cada emboscada bem-sucedida seria um aprendizado coletivo, moldando a rotina e o comportamento de ambos os raptores e humanos. Nesse cenário, os raptores enfrentariam predadores colossais da megafauna. Ursos enormes, pesando mais de 1 tonelada, representariam ameaças formidáveis, capazes de esmagar rapidamente predadores menores. Felinos mortais, como leões americanos e tigres dente de sabre, ofereceriam confrontos brutais, exigindo que os raptores aplicassem inteligência e estratégia ao invés de força bruta. Lobos terríveis caçando em matilhas representariam perigo tanto para raptores solitários quanto para grupos menores, enquanto preguiças gigantes com garras poderosas poderiam ferir mortalmente indivíduos desprevenidos. Cada encontro com essas criaturas exigiria avaliação constante, decisões rápidas e adaptação contínua. No ambiente da megafauna, os raptores não seriam predadores absolutos. Cada passo exigia cálculo e cautela, pois gigantes e mortais predadores moldavam a paisagem e estabeleciam regras rigorosas de sobrevivência. O Arctodus, pesando mais de 1 tonelada, representava uma ameaça formidável, capaz de esmagar rapidamente qualquer raptor que se aproximasse descuidadamente de presas em seus territórios. Mesmo raptores de grande porte, como o Utahraptor e o Imperobator, precisariam observar sinais, rastros e aromas, avaliando cada risco antes de qualquer aproximação. Felinos mortais, como os leões americanos, com tamanho equivalente ao de um Imperobator adulto, e os tigres dente de sabre, com presas afiadas e força devastadora, transformavam cada confronto em um teste brutal de astúcia. Raptors solitários seriam rapidamente subjugados, enquanto grupos bem organizados poderiam, em oportunidades calculadas, abater presas menores ou disputar carcaças já mortas, evitando embates diretos. As matilhas de lobos terríveis, com sua caça coordenada, adicionavam mais um elemento de perigo constante, exigindo vigilância e inteligência estratégica. Qualquer erro poderia ser fatal. Entre as presas, o rinoceronte lanoso, com mais de 2 toneladas e chifre frontal de cerca de 1 metro,
representava um desafio quase impossível. Um golpe errado poderia significar a morte instantânea de qualquer raptor. O Megaloceros, o famoso veado gigante com até 700 quilos de pura força e chifres que se estendiam até 3,5 metros em envergadura, era uma presa desejável, mas extremamente perigosa. Raptors menores teriam que usar emboscadas, ataques coordenados e estratégias refinadas para abater mesmo um indivíduo jovem ou isolado. Mamutes, embora lentos, eram um perigo imenso. Apenas grupos de raptores poderiam tentar separar filhotes do grupo, já que confrontar um adulto seria arriscado demais. A preguiça gigante, com suas garras enormes, podia ferir mortalmente raptores menores com um único golpe. E mesmo predadores maiores precisariam planejar ataques meticulosos para não se ferir. Além disso, bisões, cervos gigantes e outros herbívoros de médio porte ofereciam oportunidades de caça, mas exigiam paciência, precisão e cooperação extrema. Nesse mundo gelado e implacável, a sobrevivência não dependia apenas de força, mas de astúcia, trabalho em equipe e leitura constante do ambiente. Cada embate era uma dança perigosa entre caça e risco. E mesmo os raptores mais formidáveis precisariam equilibrar ousadia e cautela para prosperar na megafauna da Era do Gelo. Quando imaginamos a interação dos raptores com os humanos, a tensão se torna palpável. Humanos seriam presas ocasionais, particularmente os mais vulneráveis, mas a inteligência, a cooperação e o planejamento estratégico de grupos humanos gerariam encontros imprevisíveis. Cada aldeia, cada acampamento, seria observado com cautela pelos raptores, avaliando oportunidades e perigos. Humanos aprenderiam a usar o terreno, construir barricadas, acender fogueiras e criar armadilhas rudimentares, enquanto raptores ajustariam suas táticas, tornando cada embate uma dança de estratégia, instinto e sobrevivência. Raptors maiores poderiam atacar em emboscadas desesperadas, derrubando indivíduos isolados ou pequenos grupos, enquanto raptores menores explorariam furtividade e velocidade. Mesmo diante de climas extremos, ventos cortantes e temperaturas negativas, os raptores encontrariam maneiras de prosperar. Raptors emplumados, como o Velociraptor, Pyroraptor e Atrociraptor, teriam alguma proteção contra o frio, enquanto espécies maiores dependeriam de reservas de energia, alimentação estratégica e busca por abrigo natural. A combinação de astúcia, cooperação em bando e adaptabilidade fisiológica permitiria que eles sobrevivessem a condições que fariam qualquer criatura menos preparada sucumbir. O resultado de todos esses fatores é um ecossistema alternativo de incrível complexidade. Raptors dominariam a arte da emboscada, equilibrando furtividade, força e inteligência. Predadores da megafauna ofereceriam desafios constantes, humanos acrescentariam imprevisibilidade e os desafios climáticos moldariam hábitos e comportamentos. Cada interação, seja de caça ou confronto, seria um teste contínuo de habilidades e adaptabilidade. No fim, imaginar os raptores caminhando nesse mundo não é apenas imaginar predadores ferozes, mas mestres da sobrevivência, capazes de prosperar frente a riscos aparentemente insuperáveis. Eles enfrentariam ursos gigantes, felinos mortais, lobos terríveis, preguiças colossais, mamutes e humanos engenhosos, e ainda assim se manteriam no topo da cadeia de sobrevivência. A inteligência, a velocidade, a cooperação e a adaptabilidade garantiriam que esses predadores lendários continuassem a dominar, a aprender e a prosperar. Cada embate seria uma lição, cada sobrevivência uma prova de astúcia e resistência. Se hoje pudéssemos observá-los novamente, veríamos não monstros, mas sobreviventes absolutos, símbolos de uma evolução perfeita que combinou ferocidade, inteligência e estratégia de maneira inigualável. O fascínio que sentimos por eles permanece não apenas como fósseis em um museu, mas como provas vivas do que a natureza pode criar quando força, astúcia e instinto se encontram. Os raptores seriam, sem dúvida, artistas supremos da sobrevivência, verdadeiros mestres da adaptação em um mundo repleto de perigos e desafios. No fim das contas,
Os raptores até poderiam encontrar uma forma de sobreviver na Era do Gelo. O clima extremo seria um desafio, mas eles já provaram ao longo da pré-história que eram mestres da adaptação. Ainda assim, o verdadeiro perigo não viria apenas do frio, mas sim dos outros predadores. Felinos, lobos gigantes e, principalmente, a temível ave do terror, uma criatura capaz de rivalizar com eles em inteligência e brutalidade. Seria uma batalha de eras, dinossauros do passado enfrentando os monstros da megafauna, separados por milhões de anos, mas ainda assim incrivelmente parecidos em estratégia, ferocidade e instinto de sobrevivência. E você? Acha que os raptores conseguiriam dominar esse mundo congelado ou acabariam derrotados pelas bestas da Era do Gelo? Deixe a sua opinião nos comentários, porque eu vou adorar saber o que você pensa. E se você curtiu essa viagem no tempo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda temos muitas histórias incríveis para explorar juntos. Até a próxima. E prepare-se, porque o passado ainda guarda segredos que podem te surpreender.